meus amigos, estamos mais uma vez hoje, dia 2 de julho de 2020. Lembrando que eu estou na quinzena do meu aniversário. Como a gente não vai poder reunir amigos, não, por conta da pandemia, eu resolvi contar um pouquinho da minha história para presentear meus amigos, meus irmãos, meus parentes. Então, voltando ao casal que ontem eu mostrei, ficou longe as fotos, né? Ó, aqui está o meu pai e a minha mãe, Mário Arturo e Bernarda Silva. Meu pai era um empresário conceituado lá no Chile. E aí, em 1972, resolveu sair do Chile e foi para a Bolívia. Ficou 1 ano e 4 meses lá trabalhando. E aí resolveu entrar ao Brasil para trabalhar. Viajamos por todo o estado de São Paulo, algumas cidades do Paraná e Minas, né? Inclusive eu me lembrei hoje de quando a gente estava em Claraval, uma cidade pequenininha, onde havia um mosteiro, e é uma cidade divisa assim, próximo de Franca, estado de São Paulo. E as pessoas eram tão carentes que a minha irmã tinha que lavar roupa no rio, na tábua, junto com as outras pessoas que moravam na cidade, né? Não tinha hospital, era tudo muito carente. Mas aí, andando depois de tantos anos, né, quase 18 anos pelo estado de São Paulo, viemos parar aqui em Uilândia, depois que um temporal acabou com nossa lona. E aí, coincidentemente, viemos morar aqui em Uilândia, uma vila pequena, que assim meu pai escolheu, né? Porque ele achou assim que não tinha muito material de circo, que ele tinha lona e materiais para montar um circo de 4 mastros. E aí ele pensou assim: Bernarda, temos que procurar um lugar pequeno para ficar, porque o que é material de trabalho nosso, para os outros é ferro velho. E aí aos poucos vai começar a sumir, as pessoas vão pegar e podemos perder, e para eles vende por quilo, e para nós custa muito comprar. E aí nós viemos parar aqui em Uilândia, ó. Olha aqui onde nós ficamos no terreno, como estavam as coisas. Meu pai tentando fazer a lona novamente, para sair trabalhar novamente, né? Que era o espírito circense de viajar, não parar em lugar nenhum. Aí nós tínhamos animais. Aqui tem o conde, que era um macaco babuíno africano, né? Que veio a falecer aqui, porque ele teve uma infecção que mordeu um sapo. E o cadáver dele foi parar lá no IBILCE, no Instituto de Biociências aqui em São José do Rio Preto, com o intuito de fazer empalhamento para seria uma espécie diferente que eles não tinham, né? Mas infelizmente por conta da infecção e por falta de tempo do técnico que fazia isso, ficou guardado na câmara fria por 30 dias. Assim que ele tirou eles saíam, se soltavam os pelos, então perdeu-se a espécie, né? Aqui eu tenho mais uma foto dele, ó. E aqui tem um rapaz de short do lado que tiraram essa foto e foi guardada para nós. E coincidentemente, isso aqui foi pelos anos 81, 82, quando nós viemos para cá. Coincidentemente, em 1993 para 94, eu fui trabalhar num escritório no aeroporto, e depois eu vou contar para vocês. E aí encontrei essa pessoa que trabalhava lá e ele lembrou dessa foto, perguntou do macaco, né? Que esse aqui é o senhor Carlão, que mora em Mirassol hoje. E aí nós tínhamos mais a leoa, a Jane. A Jane foi uma espécie que meu pai adquiriu, porque quando nós chegamos aqui no Brasil, meu pai tinha 2 lhamas, tinha um côndor, que é um tipo de uma águia grande. Quando ele abria as asas, ele abria e ficava uns 7 metros de comprimento, né? E aí ele foi... Nós fomos ao zoológico em São Paulo. Eu era pequena ainda, tinha uns 6 anos. O desejo do meu pai era adquirir animais tipo leoa, né? Que ele queria ensinar a trabalhar. Meu pai era domador também, além de empresário. E aí ele trocou um casal de leões, que era a Jane e o leão que chamava César, pelo côndor, né? O côndor que depois, muitos anos depois, minha mãe ficou sabendo que ele estava no zoológico em Brasília. E para vocês verem que como os animais, eles têm uma memória boa, eles lembram daqueles que os tratam bem, né? Eles foram a fazer alguns documentos em Brasília e minha mãe lembrou que ele estava lá, o côndor, no zoológico, né? E ela foi para lá com meu pai e ele estava num lugar assim, bem ermo,
com cavernas, né, onde ele se escondia, porque ele é um animal do lugar frio e Brasília é um pouco quente, né? Ela foi até lá, ela que alimentava ele, ela chamou, né? Começou a chamar. E ele veio até a beira da cerca e ele fazia assim, com a cabecinha na cerca, e reconheceu a voz da minha mãe, né? E as lhamas, meu pai trocou por um casal de leões também, que foram a Érica e o Bartolomeu, foram outros animais, mas não eram tão puros quanto a Jane, que era pura, né? Mas enfim, o fim da Jane foi que ela foi parar no zoológico em São José do Rio Preto, por conta de que nós estávamos aqui, as pessoas tinham medo de ter um leão e escapar e ia comer todo mundo. Então, ela foi parar no zoológico temporariamente e isso acabou sendo permanente, porque ela chegou a morrer lá, porque colocaram ela junto com um leão velho, não teve aquele acasalamento, aquele namoro que é importante, e aí o leão pegou ela e matou ela, né? Começou a bater e ela acabou morrendo lá. O leão, o César, ele sofreu um atentado de um artista que meu pai tinha, não sei porquê, ele colocou veneno numa carne e deu pro leão. Aí ele foi morrendo aos poucos, né? Uma história até engraçada que quando ele babava e jogava, diz que tinha dado veneno de formiga, ele babava e a leoa ele lambia a baba dele, a saliva que caía, e essa saliva tinha veneno. Nós chegamos em São Manuel, uma cidade aqui do lado de Botucatu, onde há faculdade veterinária, e nós tivemos a felicidade de receber uma visita de um estudante de veterinária que queria um tema para fazer sua tese, né? E esse moço, meu pai contou a história do leão, que tinha acontecido do veneno, tudo, e que a leoa começou a ficar, ela mexia a cabeça assim, como se estivesse boba. E aí meu pai contou a história para esse estudante, e ele falou assim: Silmário, se o senhor me permitir, eu vou fazer um estudo, vou fazer um trabalho, tá? Pode ser que aconteça o bem ou o mal, ela venha morrer, mas se o senhor me permitir, eu vou tentar fazer o meu trabalho, tá? De tese. E aí ele foi indo aplicando umas medicações na leoa, todo dia ele ia lá visitá-la, fazia medicação, e aí com o tempo, o que se formou? Na coxa da leoa, né? Aqui na coxa dela, se formou uma bolha, e essa bolha estourou, e aí ele disse assim, provavelmente todo o veneno que estava no organismo dela se acomodou ali naquela bolha e estourou, mas ela vai melhorar. Tanto é que isso faz mais foi em 79 que nós estivemos lá, 77, em São Manuel. Aí ela esteve com a gente aqui até 83, 84, né? Aqui tem mais uma foto do seu Carlão, né? Seu Carlão visitando a gente aqui, né? Que é esse senhor que depois, posteriormente, eu fui trabalhar lá no aeroporto, no escritório. Aqui tem uma foto que eu também queria mostrar da minha irmã caçula, a Brasília. Ela com 7 anos, nós estávamos na região de Barretos, mais precisamente num bairro que se chama Alberto Moreira. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, meu pai gostava muito de comprar bilhetes de loteria. Inclusive, na Argentina, ele comprou um bilhete desses que você compra lá, pavão, burro, etc. animais, você vê lá na lotérica, né? Ele comprou um bilhete lá na Argentina e ele achou que não tinha ganhado, que a moça mostrou o resultado errado, ele rasgou o bilhete e jogou fora. E nisso, o secretário dele disse, patrão, você ganhou, eram como 20 mil nacionais, eram como dizer assim, 3 milhões de reais agora. Meu pai não sabia, rasgou o bilhete e foi embora. E aí quando o secretário veio, ele já tinha jogado fora o bilhete, infelizmente, né? Mas não era para ganhar, porque eu falo assim, que o futuro e a sorte, a gente, só Deus pertence. Inclusive em Bocaina, região de Jaú, também aconteceu o mesmo. Aquele bilhete lá da loteria esportiva, as 13 pontos, a zebrinha, meu pai toda semana jogava. E aí ele foi até a loteria, né? Conferiu o bilhete, a moça falou, seu Mário, o senhor ganhou, o senhor vai ter que ir para São Paulo, na época era São Paulo a referência para receber os prêmios. Aí ele todo contente pegou minha mãe e foram para São Paulo.
Chegou lá, foram conferir o resultado, a moça mais uma vez tinha dado o bilhete errado. E aí ele não ganhou nada. Aí outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, com relação ao jogo, meu pai comprava o carnê do baú, Silvio Santos, e aí numa dessas ele foi sorteado para comparecer no programa, quando se fazia aquela flor que saía de um potinho, aí a flor, quem tirava a flor era o que era o premiado, os demais recebiam prêmios de consolação, que eram os kits de utilidade, vinha um torrador, vinha uma cafeteira, uma espremedora de suco, até hoje eu tenho aqui, são produtos australianos da Arno, né? Só que eles são com uma matéria tipo de um plástico duro, né? Mas aí estamos aí. Aí meu pai, ó, ele foi ao Silvio Santos, né? Ele foi lá, foi premiado, compareceu no programa, inclusive como era muita gente, foi difícil de achar ele, mas ele tá aqui do lado desse rapaz aqui, só dá pra ver a ponta da cabeça e do nariz dele e um pouquinho do rosto, né? E aí temos outras fotos aqui que o Silvio Santos, eles brindaram os clientes no dia do comparecimento deles lá, né? Aqui tem outro, ó, tá? Aí, então, só para fechar hoje o nosso vídeo, eu queria corrigir uma fala minha do vídeo de ontem, que às vezes a gente confunde o português com o espanhol nas palavras, e quando eu disse a minha irmã maior, é porque lá se fala la hija maior, né? Seria a filha mais velha. Então eu queria estar falando era da minha irmã mais velha, que era a Nubia, e falei minha irmã maior. Então foi um erro fatal, mas é porque a gente confunde os idiomas, o português com o espanhol de vez em quando, tá? Então um beijo a todos, amanhã a gente conversa novamente, fiquem com Deus e dê um ok, um joia aí, né? Um like, e amanhã a gente se fala, um like, isso, tá? Um like e amanhã a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? E se inscreva no meu canal, tá bom? Um beijo a todos e toque o sininho, ok?